Olá pessoal do YouTube, a paz do Senhor a todos vocês. No vídeo de hoje nós vamos fazer uma continuação do vídeo anterior, onde eu falei a respeito de falsos profetas e falsas profecias. No vídeo de hoje nós vamos falar de algumas experiências sobrenaturais que eu tive com verdadeiros profetas da parte do Senhor. Bom, antes de começar o vídeo, eu quero agradecer um recebidos muito bonitinho que eu recebi aqui na minha casa, que é do Instagram Gálatas Store, que é um Instagram que vende essas plaquinhas fofinhas que fala dizeres da palavra de Deus. Então eu recebi essa daqui que diz: não temas, mas fale e não se cale, porque eu sou contigo. Isso aqui é profético, né? Tem tudo a ver com o vídeo de hoje, porque essa é uma mensagem que eu recebo da parte de Deus através do Instagram Gálatas Stores. Não temas, fale, não se cale, porque eu sou contigo. Então eu recebo essa palavra aqui, viu? Amanda, do Gálatas Stories, essa plaquinha foi profética para mim. E recebi essa daqui também, né? Que diz assim: não podemos deixar de falar do que vimos e ouvimos, que também tem tudo a ver com o nosso canal. Afinal de contas, aqui a gente fala do que a gente viu, do que a gente ouviu, são experiências sobrenaturais reais que aconteceram comigo. Então eu amei essas duas plaquinhas. Também recebi essa daqui da Cruz Vazia, que diz que ele não está mais aqui, ele já ressuscitou. E eu achei muito legal essa plaquinha que eles fizeram, com o mesmo material das plaquinhas, com uma cartinha muito bonitinha, agradecendo ao canal, dizendo que o canal é de grande importância para ela, e da Amanda, do Gálatas Stories. Então eu vou deixar o Instagram deles aqui fixado no box de informações. Vocês entrem lá para vocês terem essas plaquinhas fofinhas que falam a palavra de Deus aí na casa de vocês também, tá bom? Bom, no vídeo anterior eu falei a respeito de falsos profetas e dei aqui alguns exemplos de falsas profecias que eu mesma recebi durante toda a minha vida, toda a minha caminhada cristã, e dei algumas dicas para você de como identificar uma falsa profecia. Nesse vídeo eu quero confirmar para você que Deus ainda fala através dos seus profetas. Isso é bíblico, né? Nós sabemos que em todo o Velho Testamento Deus usava os seus profetas para falar com o povo, e também no Novo Testamento Deus continua falando com o seu povo através do Espírito Santo de Deus. Então eu quero compartilhar com vocês aqui duas experiências muito fortes que eu tive com a profecia. O que essas experiências têm de especial, de diferente de outras experiências onde Deus falou comigo? Porque Deus, ele fala muito comigo. Tem muita gente que me conhece, que anda comigo e que sabe que Deus, aonde eu vou, Deus levanta alguém para falar comigo. Sempre Deus falou comigo. Talvez isso seja pelo fato de que eu não tenho incredulidade no meu coração. Eu recebo a palavra profética, eu creio na palavra profética. Se você é uma pessoa que não crê, se o seu coração tem incredulidade, e Deus, sabendo disso, para que ele vai falar com você, não é verdade? Então, eu sempre acreditei muito em profecia, eu sempre ouvi muito Deus falar comigo através de profecias, mas essas duas experiências que eu vou trazer para vocês aqui hoje, elas têm algo de muito diferente, elas têm um diferencial, que foi o seguinte: durante a profecia, enquanto Deus estava falando comigo, eu conversei com Deus, ou seja, eu respondia à profecia dentro do meu coração, eu questionava, eu falava com Deus, e Deus imediatamente, durante a profecia, respondia tudo aquilo que eu ia falando. Então não era só Deus falando, era um diálogo entre eu e Deus. E isso também acontece na palavra de Deus, né? Nós podemos ver naquela passagem onde o rei Ezequias fica doente e o profeta Isaías é usado por Deus para levar uma palavra, uma sentença de morte para ele. E quando o profeta entrega aquela mensagem e diz para ele que ele não vai viver, que ele vai morrer, a palavra do Senhor diz que o profeta vai embora, e no meio do caminho, quando o profeta já estava indo embora, o rei Ezequias vira para a parede, chora e ora, e faz uma oração a Deus e pede a Deus mais alguns anos de vida. E então Deus vai até o profeta Isaías no meio do caminho e diz para ele: volta e fala para o rei Ezequias que ele vai ter mais 15 anos de vida. Eu vou acrescentar mais 15 anos de vida. Então aquilo praticamente foi um diálogo entre Ezequias e Deus, né? Deus fala para ele que ele vai morrer, ele contesta a vontade de Deus, ora, intercede, né, pela vida dele, e o profeta recebe a mensagem de Deus para voltar e dizer para ele que foi atendida a sua oração e que ele teria mais 15 anos de vida. Então, dessa mesma forma, né, baseado na palavra de Deus, aconteceu isso comigo durante uma profecia. Na verdade, foram duas vezes que isso aconteceu comigo,
A primeira vez aconteceu dentro da igreja, no círculo de oração da minha igreja. Eu frequentava o círculo de oração, porque naquela época eu não trabalhava, né? E o círculo de oração da minha igreja, as orações são feitas durante o dia, durante a semana. Então, só as irmãs que não trabalham conseguem frequentar esse culto. Então, há muitos anos atrás, acho que uns 8 anos atrás, eu ainda não era técnica de enfermagem, eu trabalhava como manicure, fazia o meu próprio horário e eu ia no círculo de oração da minha igreja. Chegando lá, no meio do culto, Deus começou a usar uma senhora em profecia. E eu lembro que o espírito da profecia, né, o espírito de Deus, estava agindo, né, no dom de profecias daquela irmã de uma forma muito tremenda. Ela começou a profetizar para todas as irmãs que estavam ali. Nós estávamos em mais ou menos umas 10 irmãs e ela começou a profetizar na vida de cada uma por uma. Deus começou a falar com uma por uma, com todas que estavam ali naquele culto. Quando chegou a minha vez, Deus falou para mim através daquela profeta que ele iria me dar a minha casa própria, que um dia eu teria a minha casa própria. Quem me conhece sabe que eu moro numa casa cedida pela minha mãe, né? Essa casa onde a gente mora, ela é da minha mãe e a gente mora aqui sem pagar aluguel, a gente não precisa pagar aluguel para minha mãe. E naquela época, eu lembro que eu recebi essa profecia e eu pensei assim, meu coração se entristeceu, porque eu falei assim, Senhor, o Senhor sabe que eu moro numa casa onde eu não pago aluguel, eu não tenho necessidade de uma casa neste momento, mas eu gostaria de que o Senhor falasse coisas espirituais para mim. Eu não estou buscando casa, eu não estou buscando carro. Eu lembro que naquela época, gente, eu passava muita dificuldade financeira. Mas mesmo assim, eu nunca busquei por nada material. Eu sempre acreditei que se eu buscasse as coisas espirituais, Deus acrescentaria as coisas materiais. Porque a palavra do Senhor fala a respeito disso, né? Então eu sempre busquei muito as coisas espirituais, os dons espirituais, a minha vida espiritual. E naquele momento meu coração se entristeceu diante daquela palavra. Eu disse assim, Senhor, eu não quero casa, eu não quero carro, eu não quero nada disso. Eu quero coisas espirituais, o Senhor sabe disso. O Senhor sabe que eu preciso de coisas espirituais, eu preciso dos dons espirituais. Isso eu falei no meu pensamento, na minha mente, no meu coração. Aquela irmã, ela entregou aquela mensagem que Deus estaria me dando uma casa, que Deus ia me dar a minha casa própria, e ela começou a profetizar para a irmã que estava do lado, uma amiga minha que estava sentada do meu lado. E eu, no meu coração e na minha mente, comecei a dizer, Senhor, eu não quero uma casa. Eu não te peço uma casa. O Senhor sabe que eu preciso de coisas espirituais, eu preciso dos dons do Espírito Santo. E comecei a falar isso com Deus. Imediatamente, aquela irmã voltou a falar comigo. Ela falou assim para mim, irmã, eu não sei porquê, mas Deus manda eu voltar a falar com a irmã. Deus manda eu te dizer que Ele não vai te dar uma casa porque você pede uma casa. Ele não vai te dar uma casa porque você merece uma casa. Deus manda te dizer que Ele vai te dar uma casa porque Ele vai mostrar na terra que quando Ele quer abençoar uma pessoa na terra, Ele abençoa. É por isso que Deus manda eu te dizer que Ele vai te dar essa casa. Então, naquele momento, eu fiquei chocada porque Deus ele respondeu imediatamente os questionamentos que eu estava fazendo no meu coração a respeito daquela profecia. Deus já estava falando com outra pessoa e aquela profeta voltou a falar comigo e disse para mim, Deus não vai te dar uma casa porque você quer, porque você pede ou porque você merece, mas Ele decidiu mostrar através da sua vida que quando Deus quer abençoar uma pessoa na terra, Ele abençoa. E hoje muitas coisas mudaram, né? E Deus sabe o quanto eu preciso de uma casa, o quanto eu preciso sair dessa casa que não é minha, que é cedida. E hoje em dia eu me apego a essa palavra, a essa profecia. Eu sei que um dia Deus vai me dar a minha casa própria por conta dessa profecia. Inclusive, esses quadrinhos que eu recebi hoje da Amanda, do Galatas Stores, eles estavam no saquinho, ó, eles têm um plastiquinho em cima deles. E eu ia abrir o plastiquinho para mostrar para vocês, para não dar essa iluminação no saquinho. E eu pensei assim, não, quer saber? Eu vou deixar no saquinho e eu só vou abrir esses quadrinhos e só vou pendurar na minha casa própria. Por quê? Eu sempre disse, gente, que quando Deus te promete uma coisa, você pode se preparar, porque isso vai acontecer. Não existe possibilidade disso não acontecer. Se Deus te prometeu um filho, você já pode começar a ver roupinha, você já pode começar a guardar dinheiro, você já pode fazer um convênio médico para a hora do seu parto. Porque se Deus te prometeu, Ele vai cumprir. Se Deus te prometeu uma casa própria, você já pode começar a comprar as cortinas, você já pode começar a sonhar
com os projetos interiores da sua casa. Porque pode passar o céu e a terra, mas a palavra do Senhor não vai passar. Vai se cumprir. Então, esses quadrinhos que eu recebi hoje nos recebidos, eu vou mostrar para vocês o dia que eu vou pendurar ele na minha casa própria, porque Deus prometeu para mim que ele me daria essa casa. E a segunda profecia que eu quero compartilhar com vocês, que eu recebi e que eu questionei a Deus e comecei a dialogar com Deus através do profeta, foi dentro de um retiro espiritual de carnaval da minha igreja. Isso foi um dos primeiros retiros que a gente teve na nossa igreja, numa chácara lá em Extrema. E nós estávamos num culto onde, gente, sabe aquele culto onde o Espírito Santo toma o controle do culto? Você olha assim, você já não vê mais pastor na frente, você não vê mais nada. Você só vê o Espírito Santo tomando conta do culto. Ele toma a direção do culto e ele faz tudo o que ele quer naquele culto. Então nós estávamos num culto desse, o Espírito Santo estava muito forte, sabe, no comando do culto. E Deus usou uma pessoa para chegar até mim, uma pessoa que eu não conheço, nem me lembro quem era. E ele chegou para mim e disse assim para mim: eu estava buscando muito dons espirituais, eu estava focada as minhas orações em dons espirituais. E aquele profeta chegou para mim e disse assim para mim: Deus está te entregando hoje mais um dom espiritual, porque você tem pedido e Deus está te entregando hoje nesse culto. Eu fiquei tão feliz, irmão, tão feliz com aquela promessa, que eu entrei dentro do banheiro, eu fui no banheiro naquele mesmo momento, e dentro do banheiro eu usei o banheiro ali rapidinho para voltar para o culto, e eu lembro que eu olhei para o espelho e falei: Jesus, confirma essa palavra, Jesus. Foi o Senhor que falou? Confirma esse negócio. Quando eu abri a porta do banheiro, eu dei uns 3 passos para dentro da igreja, dentro do ambiente do culto. Veio uma outra pessoa, parou na minha frente e disse assim para mim: você pediu uma confirmação? Estou aqui para confirmar novamente. Eu estou te dando os dons espirituais que você tem me pedido. Estou entregando na sua mão, estou confirmando porque você pediu a confirmação. Eu, naquela hora, eu falei: santo Deus, Deus realmente fala, Deus realmente usa os seus profetas. Então, naquele mesmo momento, Deus confirmou aquela profecia, porque a palavra do Senhor diz que porventura Deus falaria e não confirmaria. Deus é um Deus de confirmação. Você pode pedir confirmação a Deus, não é pecado você pedir confirmação a Deus, porque Deus é aquele que fala, confirma o que fala e sempre cumpre tudo o que fala. Que Deus abençoe a sua vida, que esse vídeo possa edificar a sua fé e alimentar a sua fé. Creia, Deus ainda usa pessoas para falar conosco, Deus usa animais, Deus usa a natureza, Deus usa diversas formas para falar com o homem ainda nos dias atuais. Não se esqueça de me procurar nas minhas redes sociais, o Instagram Kelly Salles Oficial, na página do Facebook Ministério Kelly Salles. Deus abençoe e fique firme em nome de Jesus. Tchau!